Fala pessoal, mais um vídeo aqui diretamente de Sharm el Sheikh, dentro do Live Aboard, no barco. Estou na minha cabine novamente. Hoje é um dia onde eu não posso mergulhar, porque 24 horas antes de voar é proibido mergulhar por questões de segurança. Então, estou aqui arrumando minhas coisas, estou aqui editando alguns vídeos, fazendo algumas reflexões, e aí senti vontade de gravar esse vídeo sobre algumas experiências que eu tive ao visitar mais de 60 países. Contando agora com o Egito, estou com mais ou menos aí 61, 62 países já visitados, e quero dividir com vocês nesse vídeo. Falo pouco, né, de viagem, tenho falado pouco de viagem ultimamente, falado mais da Alemanha e etc. E senti vontade de gravar esse vídeo até mesmo para relembrar os tempos de viagens e vistos. Primeiro ponto sobre viagem. Se você gosta de viajar, se você ama viajar, morar na Europa torna tudo isso muito mais fácil. É extremamente importante você pensar em morar na Europa, morar de repente até na Ásia, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade de viajar, de conhecer várias culturas, de conhecer vários países. É muito difícil conseguir isso morando no Brasil, porque o nosso país é enorme e para você viajar, às vezes pegar 30, 40 dias de férias é bem difícil, dependendo do seu trabalho. Eu tenho um amigo que ele é funcionário público e ele consegue ter umas férias não remuneradas, férias aqui, férias ali, então ele tem aí na bagagem hoje mais de 75, praticamente aí 80 países que ele conhece. Mas ele já tem aí seus 45 anos de idade, casou há pouco tempo e agora ele vai realmente constituir família. Então é um sacrifício, foi um sacrifício que ele acabou fazendo em busca, né, em prol do sonho dele de viajar, de conhecer vários países. Então eu só consegui realmente evoluir em termos de viagem, conhecer mais países, quando eu me mudei para a Alemanha. Antes de me mudar para a Alemanha, em 2015, eu estava aí com uns 10, 15 países. Então nesse período aí de 7 anos, eu praticamente coloquei aí mais 50 países dentro da bagagem, pelo fato de eu morar na Alemanha, pelo fato de eu morar fora. Segundo ponto de reflexão, passados aí tantos países que eu já visitei, eu jamais trocaria nenhuma das experiências que eu tive, nenhuma das viagens que eu tive por qualquer bem material. Não trocaria por carro, não trocaria por apartamento, não trocaria por artigo de luxo, muito menos roupa, esse tipo de coisa. Então para mim o que vale mais são realmente as novas experiências, estar em contato com pessoas de outros países, de outras culturas, com outras mentalidades, outras vivências. É isso que realmente me enriquece e não bens materiais. Então para mim isso é realmente o que vale. Outro ponto, quanto mais eu viajo, mais eu me conscientizo de que eu não sei nada. É importante para você que está vendo esse vídeo, que de repente mora no Brasil ou mora em algum outro país e não teve a oportunidade de viajar tanto quanto eu ou tanto quanto você gostaria. Os livros de história e principalmente a mídia, a televisão, mentem. Eles não falam a verdade sobre várias coisas e você só descobre elas quando você realmente começa a viajar, começa a conversar com pessoas, começa a ter experiência com pessoas que de repente os pais, os avós, os bisavós vêm daquele lugar, sentam, te contam histórias. É assim que você aprende, é assim que você evolui. Os livros de história não são a fonte mais importante, ou a fonte ideal para que você aprenda realmente sobre um país, sobre uma cultura. Claro, hoje a gente tem a internet, então isso ajuda bastante também a fazer pesquisas, mas conversar com pessoas, sentir a atmosfera, visitar museus, visitar locais, isso ajuda bastante você a ter uma conscientização maior sobre os países, sobre os povos, sobre a humanidade. Próximo ponto, como eu já vi muita coisa, mas muita coisa mesmo, e tive experiências bem diferentes ao longo aí desses 60 e poucos países, não existe dicotomia, não existe um 0 ou 1. O mundo é muito mais complexo do que isso. O mundo é muito mais rico do que simplesmente você achar que as coisas são 0 ou 1, no que se refere, por exemplo, à política, no que se refere à religião, no que se refere a comportamento, no que se refere a dogmas, no que se refere à mentalidade, no que se refere a como as pessoas pensam, como elas se comportam. Tudo é muito complexo. É importante você ter a mente aberta, é importante você pensar e principalmente acreditar que você não sabe nada, que existem muitas coisas
que a gente não sabe. E, portanto, nem sempre o ponto de vista que a gente tem sobre determinado assunto, ele é 100% correto. Essa é a forma como a gente absorveu determinada informação, processou essa informação, foi influenciado pelo meio em que a gente está. Mas isso não necessariamente corresponde a uma verdade absoluta. Então, viajar abre a minha mente nesse sentido e me torna uma pessoa melhor para poder tomar decisões baseado nessas experiências que eu acumulei e venho acumulando, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida amorosa, minha vida afetiva, minha vida profissional, meu business. Então, ter essas experiências me enriquece não somente na parte pessoal, na parte de mentalidade, de mindset, de comportamento, mas também me ajuda a tomar decisões melhores pelo fato de eu ter tido também influências e ter observações sobre outros povos, sobre outras vidas, sobre outros países, sobre outras pessoas. Outro ponto que eu estava discutindo com meu amigo Giovanni, que me encontrou aqui no Egito, é sobre uma observação, sobre essa relação. A gente estava falando sobre o Brasil, sobre religião, sobre política, e eu acabei comentando com ele uma observação que eu achei interessante trazer para esse vídeo, que é a seguinte: os países mais prósperos que eu conheci, que as pessoas são mais educadas, são as pessoas que têm uma menor influência de religião ou do cristianismo. Então, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, tive a oportunidade de visitar esses países e as pessoas, a própria Alemanha, onde eu vivo, as pessoas não falam muito em Deus, né? O cristianismo não é algo tão forte, tão presente na vida das pessoas como é, por exemplo, num país como o Brasil, de repente, países da América do Sul que tem uma influência católica muito grande. Esses países, muitos são até, a maior parte são agnósticos, são ateus, e uma coisa não interfere na outra. São pessoas muito educadas, são pessoas muito prósperas, são pessoas que têm realmente uma civilidade maior, ou seja, têm uma educação moral maior, tem uma educação cívica maior, se preocupam com o próximo, tem um consenso, um senso de responsabilidade, um senso de coletivo muito grande. Outros países também, se a gente pegar, né, a parte da Ásia, Tailândia, Filipinas, Vietnã, Camboja, países que têm uma predominância de outras religiões, como o budismo, são países que eu me senti seguro, são países onde as pessoas se respeitam bastante, são países onde há um cuidado também com o próximo. Nossa, eu fui super bem tratado em todos esses países da Ásia, por exemplo, que eu acabei de mencionar, e o cristianismo não tem uma influência grande nesses países. Recentemente estive no Marrocos, a gente pegar a parte do Islã, a mídia massacra, né, dos países de origem muçulmana, islâmica, enfim, condenam os países, todo mundo é homem-bomba, todo mundo é terrorista. Isso é besteira, né? Acabei de estar no Marrocos, é um país de predominância islâmica, fui muito respeitado, minha esposa foi muito respeitada, não tivemos nenhum tipo de problema. Em Marrakech, por exemplo, extremamente seguro, a gente andava com as nossas coisas, dinheiro no bolso, nunca sentimos nenhuma ameaça, nunca tivemos nenhum problema. Aqui no Egito, também é um país de maioria muçulmana, super tranquilo, as pessoas se respeitam, regiões turísticas, o pessoal é super bem tratado. Então essa é a minha experiência. Claro, de repente outras pessoas tiveram uma experiência diferente da minha, então se você tiver alguma outra experiência e quiser compartilhar, sinta-se à vontade, escreve aqui nos comentários. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho dessas vivências, dessas experiências, dessas conclusões que eu tirei ao viajar em tantos lugares e observar tantos povos, observar como as pessoas se comportam em relação a pontos de vistas distintos. Então, só sei que nada sei, espero continuar ainda evoluindo como ser humano, continuar aprendendo, continuar tendo a oportunidade de visitar vários países. Me considero uma pessoa privilegiada, principalmente para mim, que vim do Brasil, negro, família classe média, ter essas experiências, ter a oportunidade de vivenciar tantas coisas, de poder receber um pouquinho de cada um desses lugares onde eu estive, de poder me moldar, de poder entender, de poder ser flexível, de poder entender que a gente tem muito a aprender ainda, que humildade é importante, e também passar para vocês um pouquinho de tudo isso que eu vivo, de tudo isso que eu tenho tido o privilégio, né, de vivenciar, de que é possível. A gente pode conseguir alcançar nossos sonhos, a gente pode vivenciar aquilo que a gente deseja, a gente precisa se esforçar muito,
Claro, nada é de graça, nada é simples, nada vem fácil, mas se a gente realmente se esforçar, acreditar, tiver no nosso coração que é isso que a gente deseja, que é essa vida que a gente quer, a gente pode conquistar isso. É isso, e provavelmente esse é o último vídeo aqui de dentro do barco, aqui em Sharm el Sheikh. E eu queria deixar essa reflexão, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha vivência, compartilhar com vocês aí essa parte de viagem. Quando eu voltar para a Alemanha, provavelmente eu vou voltar aí com os vídeos da série Alemanha. Sei que muita gente gosta desses meus vídeos da Alemanha, mas enfim, tô nesse momento aqui, nesse flow de viagem, e quero compartilhar com a minha galera um pouquinho dessa minha experiência. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um gostei, deixa um comentário. Um beijo, obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.